Storytelling é uma ferramenta muito importante, muito usada hoje em dia, né? As pessoas acham que storytelling é algo que foi criado agora por causa do nome inglês e tudo mais, mas não. Storytelling existe desde os tempos primórdios e, em suma, significa contar histórias. Ele serve para muitas coisas, né? O storytelling, ele engaja as pessoas, por isso que ele é importante. Ele gera empatia nas pessoas, por isso que ele é tão poderoso. O storytelling, ele tem essa mágica, essa essência de conectar as pessoas de uma forma muito instantânea. Tá? Que é o ato de contar histórias. Quando você conta histórias, você passa sentimento, você agrega valor na vida de outras pessoas. Tá? E o storytelling, ele existe desde que o mundo é mundo, desde os tempos dos primatas. Os homens das cavernas desenhavam nas cavernas para poder se comunicar. Assim eles contavam as suas histórias. Aquilo ali é história, né? Ou quando você fala, mas é só simplesmente o ato de você contar a história, você está fazendo storytelling. Sim, o storytelling, ele é rico porque tudo tem um storytelling. O livro que você lê tem storytelling. O jogo no PlayStation que você joga tem storytelling. Ou a música tem storytelling. Os filmes que você assiste, a série que você mais gosta tem storytelling. Tudo é contado, tudo tem uma história, tudo existe um protagonismo e um antagonismo. Então, o storytelling é essa criação de elementos que vão narrar uma situação, que vão gerar valor e vão agregar valor na vida das pessoas. E as empresas entenderam muito bem isso, elas entenderam rapidamente que isso é um negócio, e um negócio mensurável que dá retorno rápido. Né? Então hoje você vê as propagandas, elas usando cada vez mais o storytelling para gerar emoção. Quando você gera emoção, você gera empatia, você gera conectividade com quem fala e com quem recebe a mensagem. E as empresas têm feito isso cada vez com mais maestria, com mais cuidado, para poder envolver o público, né? Num passado não muito distante, né, a gente costuma ver a publicidade agindo de uma forma muito racional. A gente consegue ver isso em propagandas como Ricardo Eletro, que eram muito instantâneas e eram muito radicais. Compre aquilo outro, oferta, compra essa máquina, esse celular é bom porque ele faz isso, aquilo outro. Então as empresas, elas entenderam que simplesmente fazer isso, elas atacavam diretamente quem entendia, quem consumia aquele produto e quem recebia a mensagem. E eles entenderam que quando contavam histórias do porquê usar esse celular, porque ele serviria para mim, isso modificou a forma de você passar aquela mensagem, porque você deu significado àquele produto, àquele serviço. E simplesmente você jogar um produto na mão de um cliente, simplesmente você falar sobre um serviço na mão do seu serviço para um cliente final, você não vai gerar vínculo com ele, porque você está simplesmente falando de uma matéria. Mas quando você dá sentido e conta uma história, você sim gera conectividade e você dá sentido do porquê ele precisa daquele material, porquê que ele precisa daquele produto. E isso faz toda a diferença na hora de você vender, por exemplo. Então as empresas, elas estão cada vez mais contando histórias. Você vê muitas propagandas, muitas empresas, grandes empresas multinacionais, elas não vendem os seus produtos, mas elas vendem os conceitos deles. Né? Elas não falam compre o celular, mas elas falam por que você precisa do celular. Né? Por que aquilo ali vai te agregar valor na sua vida, como aquilo ali vai melhorar a sua vida. Então o storytelling é você contar a história para melhorar a vida das pessoas, para você dar significado aos problemas delas e consecutivamente resolver esses problemas. E se as grandes empresas conseguem colocar o storytelling em 30 segundos de publicidade numa mídia aberta, por que você não coloca o storytelling no seu cotidiano?
na sua forma de se apresentar, nas suas apresentações, tá? Quando você conta uma história você se vende. Até mesmo quando você vai arrumar um emprego, você senta na frente de um entrevistador, se você simplesmente falar seus dados, falar, ah, meu nome é tal, 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 fiz isso, sou isso, 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 você não vai gerar empatia com aquela pessoa. Mas quando você conta uma história para ela, quando você fala por que você tá ali, por que você tá querendo aquela vaga, o que aquilo ali significa para você, você tá vendendo você está vendendo a sua essência, você está vendendo a sua história. E as pessoas compram as histórias, elas compram a sua história. Elas não compram simplesmente o seu conhecimento, elas compram quem é você, né? Você que vai estar ali. Então é muito importante não simplesmente pensar no storytelling dentro do filme, dentro da série ou dentro da literatura. É muito interessante você colocar o storytelling na sua própria vida, porque a nossa vida ela é feita de histórias. A gente molda histórias o tempo inteiro. Quando você está no seu ambiente corporativo, no seu ambiente de trabalho e você faz uma reunião, reuniões são mais interessantes quando tem storytelling. Quando você conta histórias, não quando você simplesmente divulga dados, tá? Quando você divulga dados, você está simplesmente passando informações neutras. Mas quando você conta uma história, por que aquilo ele chegou em tal lugar, ou por que aquilo deve ser mudado, ou enfim, você dá um sentido pela mudança, você dá um sentido do crescimento, sabe? Você dá um significado diferente para a sua mensagem. E nós sabemos que a gente tem várias estruturas de storytelling. O storytelling ele pode ser contado de diversas maneiras, né? A mais famosa que a gente mais vê, né, presencialmente é a estrutura de Joseph Campbell, que ele ensina a jornada do herói, né? A jornada do herói ela é muito consistente, a gente vê ela na narrativa cinematográfica principalmente, né? É engraçado que se você pegar 30 anos para trás, de 30 anos para trás e analisar todos esses filmes de 30 anos atrás, você vê que eles contam a mesma história de formas diferentes, mas eles seguem a mesma estrutura, porque eles seguem essa estrutura de Joseph Campbell, que é a jornada do herói. Não, mas você tem várias outras que você pode adotar elas, não só para a sua vida ou para os seus negócios, porque só o fato de você contar histórias, você já está gerando valor. Então, você pode fazer isso com a jornada do herói, você pode fazer isso com outras estruturas que caibam dentro do seu negócio, que caibam dentro da sua forma de viver, sabe, da forma de você se apresentar. A gente tem que estar se vendendo a nossa imagem, vendendo o nosso conceito a todo momento. Então é bom a gente poder pensar em diferentes formas de narrativa, diferentes formas de storytelling. E para você fazer o storytelling, um bom storytelling, é importante você contar uma boa história, não precisa de muita coisa não, tá? Você precisa de simplicidade. Se você for simples, se você for objetivo, se você contar aquilo ali com veracidade, o que é muito importante, né? Você transmitir verdade, não adianta você contar histórias que não são verdade, você não vai conseguir essa empatia com as pessoas. É muito importante que a sua história tenha verdade, que ela seja verdadeira, que ela passe essa verdade para quem está ouvindo, para quem está lendo ela. Tá? Então, isso é muito simples, com simplicidade você consegue fazer isso. E para finalizar, eu vou aqui contar uma história para vocês, que é uma história de resiliência. Tá? A história da lagosta. A lagosta, ela cresce dentro da concha. E chega um momento que a lagosta mole ali dentro, ela cresce e a concha se torna um local pequeno para ela. Né? Então, para ela poder sobreviver, ela se esconde atrás das rochas e tal, e ela precisa formar uma nova concha para poder se proteger. Mas ela precisa sentir um incômodo, ela precisa sentir um desconforto, né? De sentir-se grande, de crescer num local pequeno. E para isso ela precisa de mudar, ela precisa de fazer uma nova estrutura.
E ela sempre faz isso, ela faz isso constantemente, porque ela está sempre em evolução e ela sempre precisa de uma nova forma para poder se proteger. E essa metáfora é muito bacana quando se comparada com a vida humana. O ser humano, ele precisa sentir desconforto, ele precisa se sentir desconfortável para haver mudança. Quando o ser humano ele está confortável, ele continua na mesma. Ele não progride, ele não evolui. Mas quando ele começa a sentir o desconforto, quando ele vê que aquilo não está muito bom mais para ele, ele vai e modifica, porque ele tem essa necessidade. Então, o storytelling é exatamente isso. Você conta histórias, mas você tem que tá sempre sentindo um desconforto e tá sempre melhorando as suas histórias através das suas experiências e através das suas vivências. Então é isso que faz o bom storytelling, é isso que constrói a boa narrativa. Se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, você se inscreve no canal, você compartilha, porque informações movem o mundo, informações fazem as pessoas crescerem. Eu sou o Gui Santos e você está na Casa do Roteirista.